Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Ruth. Se você está chegando nesse canal a primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já pega o seu café, ó, já senta aí. Tá gelado, que eu tô tentando gravar já faz tempo e, sinceramente, Mercúrio tá, né, amor, estacionário aí, porque ele vai retrogradar amanhã. E esse vídeo também vai falar sobre isso. Mas o que que eu queria falar com vocês? A gente, né, isso é interessante falar. É, A gente, muitas vezes, quando a gente vai vivendo essa etapa de autoconhecimento, de busca de crescimento, né, através da astrologia, tarô, numerologia, outras ferramentas tantas, tá? Eu também sou teta healing, reikiana, etc, 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 né? Assim, a gente trabalha com essa questão holística toda. Gente, eu nem gosto de usar a palavra holística porque eu acho que ela ficou tão clichê, já caiu tão, né, assim, já ficou tão batida. Mas, como eu não tenho outra palavra para substituir no momento, então, né, o que me veio em mente foi exatamente a palavra holística, então vamos usá-la mesmo. Quando a gente vai lutando as nossas batalhas diárias, a gente vai vendo. Deixa eu só ver aqui, botar o telefone no modo não perturbe, porque também acontece isso aqui, senão a gente não consegue gravar. Pronto, resolvi. Como a gente vem passando por tantos desafios, né, na vida, tanta coisa acontecendo, eu queria que a gente trouxesse uma consciência de uma coisa. Bem, o autoconhecimento, né? O que que é o autoconhecimento? E por que que a gente precisa tanto de autoconhecimento? E como é que funciona? O autoconhecimento, ele se dá de um lugar de vários pontos, tá? Vários pontos da nossa própria vida, do nosso próprio mapa, da nossa própria existência. Mas, geralmente, a gente precisa de um condutor, de alguém que já tenha trilhado esse caminho, já tenha passado isso, né? Através de estudos, experiência. Eu, sinceramente, acredito muito mais na própria experiência do que exatamente apenas a teoria, tá? Para mim, a pessoa precisa ter passado na prática por aquelas experiências para que ela possa me conduzir, né, a uma imersão, a um crescimento, a um estudo, etc e tal. Então, né, isso a gente fala até do lugar de casa 12. Casa 12, ela fica aqui atrás da cabeça, ela é um ponto cego que a gente traz no mapa. E, né, todo mundo tem todas as casas, tem 12 casas, no seu mapa tem 12 áreas, tá? 12 áreas onde as coisas vão acontecer, como se fossem 12 cenários onde as coisas vão se desenrolando, desenvolvendo. Por isso que, como é que a gente sabe, né, através da astrologia, que isso vai acontecer, etc. e tal, a questão das previsões, né? A previsão é uma antecipação do caminho, porque a gente já conhece o que tem naquele caminho e na possibilidade de acontecer. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas o que que eu queria trazer para vocês, né? A gente está com Mercúrio estacionário, amanhã ele está parado já. Mercúrio parado ele é muito mais forte do que Mercúrio retrógrado, né? Porque é uma energia que vai, imagina, você vai a toda velocidade, hora para outra você puxa o freio de mão. O que que acontece? O carro capota, né, amor? Então, é isso que acontece quando a gente tem um planeta antes de entrar em retrogradação. Ele para, ele puxa o freio de mão, tipo, a toda velocidade, e ele vai ficar ali até o momento que ele vai andar para trás. Óbvio, tá, gente? Isso aqui, a gente andar para trás, não é real, é uma percepção que a gente tem. Ó, luz caindo. É uma das coisas, né? Vocês viram a piscada de luz? É uma das coisas também que acontece quando Mercúrio está retrógrado, né? Mercúrio rege a eletricidade é de Urano, tá? Mas Mercúrio é como se fosse um oitavo inferior de Urano, rege as comunicações, rege as trocas, rege os pensamentos, rege a comunicação, já falei, né? Rege tudo que tem a ver com eletrônico, tá no âmbito também de Mercúrio, tá? Então, por isso que eu falo, não é recomendável que a gente faça grandes transformações, grandes mudanças, ou compre coisas, e tem que ter cuidado com carro, com direção, tá? Direção, por quê? Porque as vias, as estradas, elas são território de Mercúrio também. Tá? Assim, os percursos, né? Mercúrio rege o signo de Gêmeos e rege o signo de Virgem. Então, na área da vida onde a gente tem esses dois signos, geralmente vão ser áreas onde vão ser tocadas e vão precisar de uma transformação, quer dizer, não uma transformação, mas uma revisão. Essa palavra. Transformação é a palavra de Plutão, não é a palavra de Mercúrio. Vai precisar de uma revisão ali. A gente vai olhar para aquilo ali, né? É o período do retrógrado, é o período da ré, e do rei, né? Revisar, refazer, reciclar, tudo isso, assim, olhar para aquele lugar com mais carinho, tá? Então, esse é o último Mercúrio retrógrado, ele vai entrar em retrogradação amanhã, tá? Dia 25, eu tô gravando esse vídeo, dia 24 de novembro, ele vai entrar dia 25 de novembro e vai ficar até o dia 15 de dezembro. Só que ele tem, né, a gente está desde o dia 7 de novembro com ele na sombra, e o que que acontece a sombra? A sombra são os graus que o planeta percorre antes dele entrar em retrogradação. Depois ele vai voltar nesses graus para ele poder, tipo assim, né? Ele passou, olhou o que ele precisava resolver, depois ele volta ali, para depois ele seguir.
ele só sai da sombra dia 3 de janeiro, tá? Ele vai ficar do grau 22, que ele está hoje, em Sagitário, até o grau 6 de Sagitário. Ele vai fazer esse caminho. Então, né, Sagitário está no signo, é um mutável de fogo. Então, os mutáveis em geral, né? O Peixes, que é o mutável de água, Gêmeos, que é o mutável de ar, é, Libra, que é o mutável. Não, é Gêmeos, gente, olha só, Mercúrio, tá? Deu branco, tipo assim, Virgem, que é mutável de terra, pronto, lembrei. E Sagitário, que é mutável de fogo, e Gêmeos, que é mutável de ar, e Peixe, que é mutável de ar. Falei todos. Desculpa, tenha paciência comigo, porque Mercúrio tem uma importância muito grande, principalmente nesse lugar de comunicação, né? Eu estou usando o meu Mercúrio aqui para falar com vocês. E o meu Mercúrio já não está dando grandes coisas no meu mapa, né? Mas vamos combinar aqui. Eu sou muito grata a ele mesmo assim. O que que a gente precisa falar, né? Como é que funciona isso? Mercúrio em Sagitário, nesse momento, ele tem uma relevância ainda maior. Por quê? Porque Júpiter é o regente de Sagitário, tá? Júpiter é Zeus, o maior planeta do sistema solar, tem essa relevância toda relacionada à cultura, religião, expansão, crescimento, dogmas, etc, etc, etc. Júpiter está em Gêmeos. Júpiter tá, eles estão fazendo, né, uma mútua recepção. Júpiter está na casa de Mercúrio e Mercúrio está na casa de Júpiter. Então, eles estão meio que assim, no acordo tácito, eles estão até passíveis de uma colaboração, de uma cooperação, porque cada um está cuidando da casa de um do outro. Mas, quando a gente fala tanto de Júpiter quanto a gente fala de Sagitário, a gente fala de coisas muito grandes, né? Da expansão. Então, assim, nesse momento, o Júpiter em Gêmeos, né? Ele perde bastante, ele tem queda, né? Já que ele rege o signo oposto, ele tem queda. E ele perde muito, muito da capacidade dele de expandir, de crescer. Então, é como se ele estivesse crescendo desordenado. Eu uso muito a expressão que é um elefante numa loja de porcelana. Imagina um elefante grande, grandão, entrando numa loja de porcelana. Para onde ele se virar, para onde ele se mexer, ele vai derrubar coisa, vai quebrar coisa. Então, é assim que acontece nesse momento com Júpiter na área da vida, onde a gente tem Mercúrio, quer dizer, quando a gente tem Gêmeos, onde a gente tem Virgem, porque também é regido por Mercúrio, tá? Então, pessoas que têm ênfase em Sol, Lua, Ascendente, meio do céu, nos signos de Virgem e de Gêmeos, nesse momento elas vão passar por um bom pedaço aí. Um bom pedaço para não falar coisa, né? Para não falar uma coisa catastrófica, porque não é meu interesse aqui nesse propósito, mas assim. Cuidado para você não entrar num lugar de muita raiva, de muito conflito, de muita irritação, porque a gente está também com o Marte que é nossa estamina, o executor, quem faz as coisas, né? Quem executa realmente, quem põe a mão na massa realmente ali é Marte. Marte, que a gente está, inclusive, dia 6 de dezembro, no grau 6 de Leão, ele vai entrar em retrogradação, ele já está na zona de sombra também. Então a gente vem, ele está na zona de sombra, ele vai ficar até 23 de fevereiro na sombra, enfim. Retrógrado, sombra, então só vai resolver a vida mesmo, né? Marte, no caso, só vai resolver a vida mesmo mais para abril. Mas, assim, antes disso, a gente vai estar, obviamente, com a vida correndo, porque ninguém vai parar porque o planeta parou. Não é assim que funciona, né? Pelo menos não deveria ser. Enfim. E aí, o que que acontece? O Marte, ele tem dois cavalos, ele tem Phobos e ele tem Deimos, né? Então, assim, a gente tem ali um medo muito grande, Phobos, né? E os demônios também ali, né? Assim, os demônios, nossos demônios internos. Nesse momento, quando a gente tem medo, né? Quando um bicho, principalmente o Marte, estando em Leão, quando um bicho está acuado, gente, se sente acuado, o bicho ataca. Então, o nosso bicho primitivo vai querer atacar muitas vezes. Então, nesse momento, eu já peço para vocês, eu já falo para vocês não entrarem em conflito. Não entra, gente, não entra em conflito. Se você precisar dizer para alguém que você tem poder ou certeza, aquilo ali sobre aquela situação, você já perdeu seu poder. Você sabe disso, né? O poder é seu, você dá na mão do que você quiser. Mas evitem conflito, evitem treta, evitem se alguém vier provocar você, porque também tem muita essa característica provocativa, tipo quinta série B. Enfim, tem muito essa característica provocativa. Então, se vier acontecer isso na sua vida, você já dá uma respirada funda, manda um beijo de luz e não fica falando dessa pessoa, né, criticando, pensando. Não, porque quando a gente fala de alguém, a gente está entrando na energia, né, acessando energeticamente o campo dessa pessoa. A gente está pegando pra gente a energia dessa pessoa também, amor. Você acha que é assim? É simples viver falando mal dos outros, viver a vida assim, tranquilo? Gente, a pessoa tá toda bagunçada aqui, deixa eu arrumar pra ficar falando com vocês bonitos. Então,
Quando a gente vai reclamar, quando a gente vai acessar o campo de alguém, quando a gente vai falar. Tem pessoas que chegam às vezes para se consultar e falam assim, né? Ah, eu não sei por quê. Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Parece que quanto mais eu falo sobre isso, mais isso acontece. Porque a gente manifesta com as palavras também, né? Quando a gente fala, a gente proclama, a gente abre, a gente acessa aquele endereço. Quando o carteiro chega na sua porta, ele geralmente não aperta a campainha, ou ele não. Antigamente não tinha campainha, ele não chamava. O endereço aqui, ó. Para Ruth, eu vou chamar Ruth, eu não quero saber, se eu não vou chamar Joaquim, porque a carta é para Ruth. Então, da mesma forma, essa aclamação, né, essa chamada, aclamar, que seria chamar, esse convite, esse acesso, né, quando o porteiro me chama, ele tem acesso à minha energia, ele tem acesso a mim, né, eu apareço. Se eu estiver em casa, quem vai aparecer sou eu, não é outra pessoa. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, assim, quando a gente acessa energeticamente outras pessoas, seja através de pensamento, palavras, principalmente palavras, mas o pensamento fica aquela coisa repetitiva. Não sei se vocês já tiveram isso, acredito que sim, porque, né, enfim, acontece com todo mundo. Bem-vindo ao clube. Fulano, nossa, não, fulano, pelo amor de Deus, me tirou do sério, porque isso, aquilo, outro. Gente, você tá dando o seu poder para fulano te vampirizar. Vocês entendem o que é isso? O vampiro, ele só entra se você abre a janela. Se você, né, imagina um monte de morcego na sua casa, né? Não imagina não, porque imagina essa situação, como seria caótico, mas o morcego, né? Se você vai para o interior, para algum lugar assim, tudo mais, tem alguma possibilidade, né? Tem aqueles morceguinhos que ficam perto de árvores que têm frutos, né? Não sei se você já sabe como é que isso funciona, mas eu já estive num lugar assim, então eu sei, posso garantir. Você, é, se você não fechar a janela, o morcego vai entrar, porque ele está ali explorando aquilo ali, é um habitat dele, é o ambiente dele. Então, o vampiro, a vampirização, ela só pode acontecer, ela só acontece na nossa vida quando a gente dá esse espaço. Então, se eu falo do outro, né, se eu não abrir a janela seria esse chamado, esse acesso de mente, de conversa, de pensamento, de palavras, né, de permitir que aquela energia me tire do sério. Se eu permitir que alguém me tire do sério, gente, eu estou dizendo assim, ó, tá aqui, esse aqui é o controle remoto da minha vida, você pode apertar o botão que você quiser, que você vai ter controle a mim, acesso a mim. Aqui, ó, se você apertar um botãozinho X, eu vou ter raiva, eu vou ficar puta com você. Se você acessar um botãozinho Y, eu vou ter um pouco mais de paciência com você. E outras coisas. Então, a gente está transferindo, por projeção, muitas vezes, a nossa energia, nosso campo, nossas ideias, nossos projetos para outra pessoa, tá? E, assim, eu sei que isso é muito complexo de entender no mundo cartesiano, como é o mundo que a gente vive, mas tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu acho que se você não tiver fé, né, principalmente agora nesse momento que Júpiter está em Gêmeos, retrógrado, Júpiter é a fé, tá? Júpiter é a fé, é o acesso da gente à fé. E fé é uma coisa que você não pode, como é que eu posso dizer? Você não pode plantar em ninguém. A fé é uma coisa interna. Você ou tem fé ou não tem. Fé é uma herança, é uma coisa que a gente herda da nossa família, dos nossos ancestrais, tá? Isso que é um adendo, não vou entrar em detalhes aqui, porque são muitas informações, mas fé é uma coisa que a gente ou tem ou não tem. Não se trabalha fé, não se. Sabe, a coisa do São Tomé. São Tomé, ele morreu sendo São Tomé e ele vai renascer quantas vezes for sendo São Tomé e ele vai viver aquilo ali. Por quê? Porque ele precisa do cartesiano, do material, do concreto, como se a vida fosse só isso, né? Como se realmente tivesse sido somente por esse motivo que essa pessoa respira, como se os órgãos dessa pessoa estivessem esperando que ela, né, interferisse nos órgãos para os órgãos funcionar, etc. E tal. Não vou entrar em detalhes aqui, porque acho que vocês já entenderam, quem pegou, pegou, né? Mas o que que eu quero falar nesse momento, né? Estou falando tudo isso para falar uma outra coisa, que é sobre a nossa lua nova em Sagitário. A gente vai ter uma lua nova no próximo domingo, dia 1º, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Hum. Lua nova, vou compartilhar com vocês aqui a tela. Pronto. Vocês estão vendo aqui, Lua Nova em Sagitário, às 3h21 da manhã, vai ser domingo, 1º de dezembro. No caso, como vai ser madrugada, a gente já entra nessa energia no dia anterior. No sábado, a gente já vai estar sentindo muito dessa situação, tá? Ela acontece 3h21, tá aqui, ó, grau 9 de Sagitário, dia 1º, né? Começando o mês começando o mês do último mês do ano, né? Como é o primeiro dia do mês do último mês do ano. E isso é bem importante, porque assim, é uma possibilidade de plantio, é uma nova semente que a gente está lançando, né? Lembre-se, Sagitário é um território muito grande, é muito expansivo. Então, assim, o projeto que a gente vai plantar, né, essa lua nova, tem uma excelente, como é que eu posso dizer?
um excelente, a médio e longo prazo, uma expectativa, é essa palavra. Gente, as palavras me somem, assim, às vezes é que é uma enxurrada. Eu queria que vocês estivessem de vez em quando dentro da minha cabeça, vocês entendem o que eu tô falando. Não queria, não, mentira, não queria, não, porque eu não quero desejar isso pra vocês, não. Mas vamos lá. Como é que acontece essa lua nova? Vocês já sabem que a lua nova é uma lua escura, é o sol e a lua juntos, no mesmo grau, um casamento alquímico, um plantio de uma nova semente, um projeto que a gente vai conhecer, começar ali ambicioso, tá? No signo do Sagitário, geralmente a gente faz um projeto ambicioso, a médio e longo prazo, de crescimento e tudo mais. Só que o regente, né? O regente dessa lua nova, que é Júpiter, por quê? Porque Júpiter manda no signo do Sagitário, Júpiter é o dono do signo do Sagitário, tá? Tá retrógrado. Tá retrógrado e ainda está em debilidade no signo de Gêmeos, né? E fazendo oposição a Mercúrio aqui. Mercúrio também vai estar retrógrado. Ou seja, como Mercúrio tem a ver com essa questão da pulverização, de espalhar as notícias, de espalhar conhecimento, de espalhar comunicação, tudo que é de espalhar, né, desse território de pulverizar, é o território de Mercúrio. E nessa lua, a gente vai ter, né, tem uma quadratura aqui, ó. Tem uma quadratura, a lua está quadrando Saturno, Saturno está em peixes, né? Essa lua vai estar quadrando Saturno, que é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque como se trata de Sagitário, e como esse Júpiter está debilitado aqui, a gente poderia ter um projeto muito fora da casinha, muito fora da expectativa real, muito fora das métricas e das ideias, né, do que precisaria ser. E a gente está né, tá acontecendo com trígono com Marte. Acontecendo num trígono com Marte e trígono com o Nodo Norte também. Aqui. Esse trígono é bem interessante. É bem interessante aqui. Esse trígono está acontecendo aqui com Marte, ele fala para a gente da expansão, do crescimento, da estamina, do começo, mas lembrem-se, Marte também vai retrogradar, ele já vai estar aqui, está 5 minutos, 5 graus e 57 minutos. Ele vai retrogradar já já. No dia 6 ele retrograda, no grau 6. Então, todo projeto, toda iniciativa que tem previsão a médio e longo prazo de realmente dar certo, ser grande, vai precisar passar por dois desafios. Primeiro desafio, aliás, três desafios. O primeiro desafio é essa quadratura com Saturno, é. Saturno perguntando assim, tá, seu projeto tem fundamento? Tá organizado? Tá no papel? Tá alinhavado com a realidade? Ou tá fora da realidade, né? Porque Sagitário também de vez em quando foge da realidade. Então, o Saturno está perguntando assim, e aí, tem perspectiva de crescimento concreto? Você já ponderou, já pôs os pontos nos is? Já ponderou que é bom, o que não é, o que serve, o que não serve? Já viu os documentos desse projeto? Tudo isso, Saturno vai perguntar para essa lua nova. E, ao mesmo tempo, outro desafio, né, que é essa oposição aqui. Então, é, Júpiter, né, como é o regente, ele vai estar dando uma freada nesse negócio, assim, ele não está na sua melhor potência. Então a expectativa está muito alta, mas a resposta dessa expectativa não é de acordo, não está de acordo. É como se tivessem duas energias, tipo assim, eu quero muito, mas assim, eu vou prometer, né, tem que ter cuidado, inclusive, com o que você promete. As estrelas do céu e no mundo todo entregam nem as areias da praia, sabe? Então você tem que ter cuidado com isso aqui. Além do que, esse Marte, que é esse estímulo, essa estamina, esse começo, né, a ideia da execução do projeto, na prática, na matéria, ele vai estar prestes a retrogradar também. Então, assim, a gente vai passar por um processo de Mercúrio retrógrado, fazendo oposição, né, um cabo de guerra aqui. A gente vai ter muita coisa desse projeto que vai se anunciar agora, que vai se mostrar agora, mas a resolução ainda não é agora. Então, a gente vai ter que lidar, né? Marte também ele é apressado. Então a gente vai ter que lidar aí com um pouquinho de calma, respirar fundo antes de executar, antes de levar as coisas às últimas consequências. Provavelmente é um projeto que vai te apresentar um quadro lindo. E que bom, porque assim, é bom você manter sua fé. É bom você manter sua expectativa e continuar trabalhando para que isso se realize, né? E vai mexer com você num lugar muito de, como é que eu posso dizer? Muito essencial, muito da sua criança interior, do seu projeto, do seu começo, dos seus sonhos, dos seus grandes sonhos. Mas você tem que olhar aí, porque né, a gente pode sonhar, mas a gente está aqui encarnado na matéria. Bota o pé no chão, amor. Enxerga aí quais são os desafios, quais são os problemas, o que está circundando essa situação, esse projeto, isso novo que se apresenta para a gente, tá? Tem muita coisa no céu, o céu está tudo muito mexido, está muito acelerado também, tá? A gente está com muita aceleração. Sagitário é um signo de fogo, então aumenta ainda mais, exponencia essa expectativa, faz a gente ter muito mais
projeção, tá? Sagitário também fala, né? Interessante saber que a sombra de Júpiter, gente, é o exagero. É uma das sombras, né? Mas principalmente a sombra de Júpiter é o exagero. Então a gente pode estar aí num projeto extremamente exagerado, a gente pode estar falando coisas demais, prometendo coisas demais, ou gastando demais, ou é, achando que aquilo vai se espalhar, vai se pulverizar como deveria, mas Mercúrio também está retrógrado. E aí, vai fazer o quê com o Mercúrio retrógrado? Vai espalhar o que você quer ou o que talvez você não queira? Ai, gente, eu queria que vocês entendessem um pouquinho mais do que eu tô falando aqui. Eu, né, espero que você entenda. Se você não entender, por favor, reveja esse vídeo de novo. Bota aqui nos comentários o que que você está vivendo, como é que tá, né? Que área da vida vai tocar. Se você não sabe qual área da vida, por isso que é tão importante saber, eu deixo aqui embaixo o link para você gerar o seu próprio mapa de forma gratuita, né? Para você entender mais ou menos do que se trata, de forma bem clara, assim, bem beabá mesmo. E para você não se perder, porque a gente está aí, quando a gente se perde, gente, quando alguém, né, enquanto tiver uma pessoa sem informação, todo mundo vai padecer, né? Eu não estou fazendo isso aqui porque eu sou boazinha, porque eu sou legal, não, estou fazendo isso aqui porque eu tenho interesse que você melhore, amor, porque se você melhorar, eu também melhoro por tabela, por consequência, porque ou é para todo mundo ou não é para ninguém, ou todo mundo ganha ou ninguém ganha. Então, meu objetivo é trazer o máximo de informação possível para trazer clareza, né? Óbvio, eu não vou forçar você a fazer o que você não quer, mas assim a minha parte eu estou fazendo, estou cumprindo, tá? Minha consciência está aqui, ó, plena, tranquila, eu durmo tranquilamente, sabendo que eu estou trazendo para vocês o melhor que eu posso de informação. De informação para você estar informado, para você não estar aqui no escuro, para você não estar tateando no escuro e enlouquecendo, né? Porque quando a gente não sabe o que está acontecendo, a gente senta e chora. Vai fazer o quê? Ou a gente enlouquece. E aí, vai fazer o quê? Então, gente, assim, é muita coisa acontecendo, tá? Nessa semana, eu acho que o que tem de mais importante, a gente vai ter dia 29, oposição Lua-Urano, né, que vai ser, a Lua-Urano vai ter aquela questão de conflito, a Lua em Escorpião, Urano em Touro, o conflito Urano tá retrógrado também, então Touro fala com as nossas bases, nossas raízes, nossas seguranças, a Lua lá em Escorpião vai estar desafiando esse tipo de coisa, a gente vai estar com a Lua em Sagitário no dia 30, né, a Lua nova vai ser no dia 1º, mas obviamente a gente já vai estar sentindo antes, e a gente vai ter outros movimentos também aí acontecendo nessa semana de muita, como é que eu posso dizer? É uma semana muito de transição, de muita ênfase nas mudanças e pensamento já ocorrendo para poder viver o mês de dezembro, porque daqui a pouco piscou, acabou o ano, né? Piscou, acabou o ano. A gente está num momento assim, tá? Revisem as suas coisas. A gente vai, esse Mercúrio retrógrado é muito bom para a gente fazer revisão. E eu vou falar uma coisa para vocês até, né? Uma pergunta que eu faço para vocês é vou até sair daqui e interromper esse compartilhamento para falar com vocês. Espera aí. Deixa eu voltar para a tela aqui. Então, uma pergunta que eu faço para vocês é: gente, eu amo Mercúrio retrógrado, apesar de eu reclamar pra caramba, eu amo Mercúrio retrógrado. Por quê? Existe alguma coisa na nossa vida que a gente viva que não é pra gente viver? Me responda. Existe alguma coisa, né? Imagina só, tem algum. Imagina a segunda chance. Um planeta tá te dando uma segunda chance, né? Mercúrio na sua vida. Tá te oferecendo uma possibilidade de fazer uma coisa que você não fez. Ele é bom ou ele é ruim se ele tá te dando essa chance de fazer o que você não fez? Tudo que a gente viveu, né, começou a falar lá do dia 7 de novembro até agora, vai passar por revisão. E que bom. Por quê? Porque se a gente revisa, a gente não comete erros. O índice de erros é menor quando a gente revisa. Então, assim, Mercúrio tá. Tem aí um monte de coisa, coisa zoando, né? Ah, desculpa que eu falei que eu tava com Mercúrio retrógrado, né? Mercúrio hoje já não deixou acender a ring light mais cedo. Tentei gravar vídeo 2, 3 vezes, não consegui. E mais um monte de coisa acontecendo na minha vida. Mas isso é um sinal, né? O Mercúrio é como se eu estivesse me testando. Assim, às vezes, né, tem essa questão do teste. Vai fazer ou não vai fazer, Fia? Ah, tá lá, vamos ver se eu arrancar se eu puxar seu tapete aqui, se você vai fazer, se você não vai fazer. Vamos ver se eu te tirar, sei lá, uma segurança, uma possibilidade, uma estabilidade, se você vai fazer ou se não vai fazer. Ontem, gente, inclusive, né, eu arrumei um microfone. O microfone simplesmente não funciona. O meu microfone para gravar, para poder o áudio ficar melhor e tudo mais, assim, simplesmente o microfone não funciona. Quando eu conecto o microfone, a internet cai. E aí, qual é a relação da internet com o microfone? Vocês entendem o que eu tô falando? Eu vou deixar de gravar porque o microfone não funciona? Tá, não, tô aqui falando com vocês, amor. Eu tenho que falar, porque é o meu papel aqui. Gente, é muita informação, é muita coisa acontecendo e eu espero que você se inscreva nesse canal, curta, comenta, compartilhe, manda esse vídeo para alguém que precisa saber dessas informações, tá? Manda esse vídeo, sinceramente, gente, para todo mundo, né? Porque enquanto alguém não tiver consciência das coisas, a gente vai sofrer. E eu não quero sofrer.
Então, eu quero que você fique sabendo, que você cuide de você, que você se informe, tá? Que você se informe, que você tenha o máximo possível de conhecimento de si, né? E que isso seja possível, obviamente, através de um caminho que eu mesma já percorri, tá? É isso. Seja membro, se inscreva, tem um monte de coisa boa para quem é membro. R$ 4,99 R$ 4,99 só, gente. Tipo, 16 centavos por dia, tá? Por favor, se inscrevam, sejam membros. É só apertar lá, seja ser membro, vocês recebem um monte de informação. Tá? Faça um teste por um mês, depois vocês veem se vocês continuam ou não. Vocês vão gostar, certeza. Tá bom? Beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.